Boa noite, amigos, amigas, eh, amigos virtuais, né? Amigos e amigas virtuais. Graças a Deus, né, nós temos esses espaços aqui, né, pra gente conversar, porque a gente precisa conversar certas coisas, né, que deixam a gente tão indignado. Eu sou muito ligada em política, já disse pra vocês isso daí. São duas coisas que me ligam muito, é a política e a religião, né? E, e hoje, infelizmente, nós ficamos sabendo, né, que o Flávio Bolsonaro um dos presidenciáveis, né, no nosso país, foi para os Estados Unidos. E eu fiquei pensando, né, queria até que vocês respondessem para mim uma coisa. Diante de tudo que tem acontecido nas últimas semanas, as comprovações, os fatos, né, surgidos, ou seja, quantas provas, né, da, da participação dele no caso Master, quantas, quantas coisas acontecendo, quantos escândalos, né? E todo mundo dizendo que ele, o Vorcaro e o Tarcísio e o Cláudio Castro, né? Que eles seriam a porta para descobrir todos os outros, né? E nós que somos brasileiros, nós queremos que seja descoberto todos os outros, não é? É isso que nós queremos. Que todos os outros, não importa, como o Lula disse, não importa, pode ser o presidente da República, pode ser o presidente do Banco Central, pode ser, não importa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, não importa. Errou, é bandido, rouba, é corrupto, tem que pagar, tem que pagar. É isso que está na lei, é isso que está na nossa Constituição, e é isso que o povo brasileiro espera daqueles que dirigem a nação. E aí, então, eu pergunto a vocês, qual que foi a razão do Flávio ir para os Estados Unidos e do ministro responsável pelo caso, né, o Mendonça, por que razão ele permitiu? Sabendo que já tem um irmão foragido, já tem o chefe o chefe do sistema de investigação, né, do serviço de informação do governo passado, também o Ramagem, lá nos Estados Unidos, também foragido. O aquele artista, né, o Frias, lá em Bahrein, ou seja, a Zambelli na Itália, ou seja, e fora os que foram pegos, né, antes de saírem daqui, né, já com a mala na mão, na porta de outro país. Então, quer dizer, poxa, com tudo isso, o Mendonça permitiu que ele fosse para os Estados Unidos, com tudo que está vindo à tona a respeito dele, de duas uma, né? A gente fica questionando, porque a gente fica pensando assim, bom, então, significa então que o Mendonça está colaborando para que ele saia do país, para que ele busque uma forma de se fortalecer como candidato e tudo terminar em pizza? Tem alguns comentaristas políticos da ciência política que já estão fazendo esses comentários, né? E a gente que está aqui, distante, né? Estamos na América, no país central, né? Nos estados aqui que é meio longe de Brasília, meio longe do Rio, meio longe de São Paulo. E o nosso governo de estado é totalmente bolsonarista, infelizmente, né? E aí, então, a gente fica a pensar que por trás de tudo isso daí, por trás dessa viagem, pode haver já alguma coisa sendo programada para que, ou para que ele fuja, ou para que seja feita de alguma forma, alguma coisa para que ele saia limpo dessa. Porque alguns comentaristas têm falado que quem dá voto na família, quem dá voto para direita, para extrema direita,
são os Bolsonaros, né. E aí, então, o nome é necessário permanecer como candidato, porque se tirar um Bolsonaro, o Lula fica sem concorrência. E não é verdade, né. Existem muitos brasileiros honestos, mesmo da direita, mesmo da extrema direita, que seriam mais honestos do que os Bolsonaros. E, no entanto, as pessoas querem exatamente esses ditadores. Então, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, porque é tão triste, né, a gente ver essas coisas acontecendo no país da gente, a gente não poder falar nada, não poder colaborar com nada, não poder falar nada a título a nível nacional, para que as pessoas comentem, venham para a mídia, falem, né? Tá certo, a gente não é ninguém gabaritado nessa área, não somos advogados, não somos constituintes, não somos. Mas eu sou mestre em estudos de linguagem, ou seja, sou da análise do texto, né? Estudei bastante sobre análise textual, inclusive o texto oral, né? Verbal e também imagético, né? Então a gente tem noção, a gente sabe o que que é bom, o que que não é para o Brasil, e a gente conhece um pouco também do direito, a gente estuda para concurso, então a gente sabe o que que é o direito, né, na área do funcionalismo público, né? Eu sou funcionária pública, então eu posso não ser especialista, né? Mas eu sei, compreendo e entendo também o que que é o papel de um agente político, não importa qual o nível em que ele está, né? O grau que ele está dentro da hierarquia. Todos têm o mesmo direito, a mesma responsabilidade, os mesmos deveres e a mesma obrigação de ser honesto. Então não dá para a gente aceitar isso de boa, não. A gente tem que falar. Eu convido vocês a serem mais participativos. Virem, se joguem. Não, ninguém é perfeito, ninguém precisa fazer as coisas com perfeição, não. Eu não preciso estudar política, ir para a faculdade estudar ciência política para fazer política, não. Estudar toda a história do Brasil, todas as décadas, esses 500 anos que nós temos de história, e essa herança maldita de povo corrupto, né? Infelizmente, né? Mas a gente sabe que a gente vê e a gente percebe que, apesar desses escândalos que deixam a gente muito envergonhado, e eu, como professora, saber que dentro da sala de aula a gente não pode nem falar nada, nós somos obrigados a ficar em silêncio, mesmo diante de tudo que está errado. E o que me deixou mais triste hoje foi ouvir de alguém que disseram que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o governador vai passar por cima da lei que proíbe o uso do celular na sala de aula, que foi um ganho muito grande para nós professores do ensino médio, né? Porque agora realmente a gente consegue dar uma aula de qualidade. Eu ouvi dizer hoje por uma professora que o governador já decretou uma lei que tira as câmaras da sala de aula. Vai ser o fim, porque nós nunca mais vamos conseguir dar eh, uma aula de qualidade. Desculpa, o ar-condicionado do carro, eu acabei de chegar da sala de aula, então acontece isso, alergias. Então eu fiquei muito triste com essa notícia, e a outra notícia que veio para piorar foi um vídeo que ele gravou, o governador aqui do estado, que ele gravou, dizendo que fez um contrato com o Google para que os alunos possam acessar a IA, a Gemini, e que isso vai ser ótimo, porque os alunos vão poder cobrar mais dos professores. Olha só, se nós não conseguimos dar uma aula de qualidade, com os recursos que a gente tem, que não é nenhum na escola, né? Porque o correto da escola,
do ensino médio seriam telas, seriam, digamos assim, quadros virtuais, né, telas virtuais para a gente dar aula, né, telão para a gente dar aula, virtuais para a gente usar todos os recursos. De digitar, de tudo, fazer tudo, né, com a tecnologia que a gente sabe que existe, que nos países mais avançados é assim que acontece e isso inclusive, diminuiria esse gasto imenso que eles têm com o livro didático, que às vezes os alunos não só estragam, né, e vai juntar poeira e traça dentro das bibliotecas. Então as telas digitais, as louças digitais seriam muito mais, dariam muito mais resultado. E aí ele fala que ele vai que ele vai fazer um contrato com a Google para contratar a Gemini para os alunos acessarem, mas e daí? Mas e daí? Quem que diz que a Gemini, a IA, eh, que nós professores diante de uma disciplina qualquer, nós somos obrigados a saber tudo que está lá dentro da IA? Lógico que se for tratado meu conteúdo, eu sei dizer: "Não, isso daí não é correto, isso daí não está certo". Isso daí pode ser feito de outra forma, tá, eu posso discutir o assunto, se tiver dentro da minha área. Mas se não tiver dentro da minha área, eu não vou discutir, não vou não vou saber orientar. Então tem certas coisas, assim, que não é legal, né, o cara ditar o que que é bom, ele não é professor, né, a gente não é convocado, não é consultado, e o cara vai decidir uma coisa assim, sem saber o que que é bom para nós, o que que é bom para os nossos alunos. É triste. O nosso país é brincadeira. A gente fica questionando até que ponto a gente vai suportar tudo isso, ter que viver tudo isso, sabe lá. Se joguem, amigos, amigas, falem o que vocês pensam aqui. Mesmo que seja lá na conversa, lá aquelas conversas lá de baixo, lá. Eu dou muito piteco nos vídeos que eu assisto. Dou muito piteco, eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu sei que é certo, que é o que eu aprendo, né, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, retirando todas as partes históricas e trazendo só a parte do conteúdo de ensinamentos morais dele, que é o que nós estudamos na doutrina espírita, é muito, muito, muito orientador em relação ao que é verdade, o que é mentira. Então, para nós é muito fácil saber o que é uma fake news. E muito fácil também para a gente saber, eu não sei se todos, talvez porque eu tenho esse estudo, né, da análise textual, talvez por isso também que eu tenha mais facilidade, mas a gente percebe quando uma pessoa está direcionando um assunto para distante daquilo que é o real, né? Ou seja, ele está interferindo no que é, na verdade, é, divergindo, né? Colocando outra história em cima da verdadeira. Então hoje é isso que está acontecendo. Inclusive a extrema-direita, ela só trabalha com mentiras, desvirtuando verdades. É uma coisa fantástica. Eu não sei como que pode. Eles falam com uma convicção que é de assustar. Tem pessoas que são especialistas nessa área da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, eles chegam a falar que esse Flávio Bolsonaro só pode ser um psicopata, pela frieza com que ele trata as coisas, com que ele mente, né? Com que ele desvirtua as verdades. É muito, muito, muito curioso isso. São fatos para a gente estudar realmente e entender por que que as coisas acontecem dessa forma no nosso país. Por que que as pessoas mesmo, eh, por que que elas acham mais simples acreditar numa pessoa que está só falando a mentira? Por quê? Eu não consigo entender. E deixar as coisas certas e corretas, porque a maioria do povo brasileiro é pobre.
Não dá para justificar, falar assim: "Ah, é porque vai favorecer essas pessoas". Rico não favorece pobre nunca. E aí então fica o pobre defendendo o rico, votando no rico, não dá para entender, não dá para entender.